Seja muito bem-vinda, Mulheres Apaixonantes. Meu nome é Gislande Jardim e eu sou advogada. Eu sou coach mediadora de conflitos especializada em relacionamentos. E o tema do nosso vídeo de hoje é baseado numa frase ouvida muito pelas mulheres que estão em relacionamento abusivo. E a frase é: eu não consigo sair do relacionamento. Muitas vezes eu vejo que já devia ter saído, mas eu não consigo. Então, se você está nessa situação, assista esse vídeo, porque você vai descobrir que não há nada de errado com você. Isso é muito mais comum do que você imagina. E eu vou repetir isso. Não há nada de errado com você. Você não está sozinha. E você também vai descobrir. Será que é possível terminar com um relacionamento abusivo? Então, vamos lá. Vamos nessa descoberta juntas. E vamos começar com uma outra pergunta. Por que você simplesmente não vai embora deste relacionamento abusivo? Por que você não larga esse cara, esse traste, e some da vida dele? Talvez você já tenha perdido as contas de quantas vezes já ouviu essa pergunta. Não é verdade? E as respostas? Também você já deve ter ouvido algumas delas. E as mais comuns devem ter sido: ah, você não sai porque gosta de sofrer, gosta de apanhar, é mulher de malandro, você é cega e você também é dependente financeira. Você depende dele financeiramente, não tem o que fazer na vida, não descobriu o que fazer na vida. Uma outra que você deve ouvir bastante é: você não tem coragem, tem um homem que merece. Se você está ou esteve em um relacionamento abusivo recentemente, você já ouviu uma ou todas essas perguntas e também já teve o desprazer de ouvir as respostas, ou talvez perguntas e respostas piores do que estas. E é claro que essas são palavras, são discursos de quem nunca teve aí no seu lugar. E a pergunta que eu fiz no início, e eu vou repetir agora: é possível terminar um relacionamento abusivo? Existem, de fato, diferenças para sair de um relacionamento normal e um relacionamento abusivo. Que ao invés de tornar mais fácil este rompimento, como a maioria das pessoas pensa, inclusive aquelas que nunca esteve em um relacionamento abusivo, ao invés dessas diferenças tornarem mais fáceis você sair, elas fazem com que esse rompimento se torne ainda mais difícil. Então, de novo, eu vou fazer a pergunta: é possível terminar um relacionamento quando ele é abusivo? Então, na verdade, se essas diferenças tornam ainda mais difícil você sair, o relacionamento, para quem está de fora, pensa: ele é ruim, ele é tóxico, não deveria ser mais fácil? Não é assim que todas as pessoas pensam ao te fazer essas perguntas e ao darem essas respostas? Então, este vídeo é sobre essas questões. E para começar, vamos falar primeiro o que significa, de fato, sair de um relacionamento. Sair de um relacionamento é colocar um ponto final, um basta, um ponto final. Um ponto final na relação e em tudo que envolve essa relação. E é claro que aqui eu não quero dizer a respeito dos filhos, eu vou falar do relacionamento em si. Então, para nós mulheres, quando nós saímos de um relacionamento, o que significa? Significa desconstruir sonhos, muitos sonhos. Talvez os sonhos mais importantes. Desconstruir, na verdade, todo o mar de rosas que criamos por esta pessoa, por este relacionamento. E é claro que, olhando desta maneira, é que a gente descobre como isso requer muita energia e muita determinação.
No entanto, existem diferenças radicais entre sair de um relacionamento que a gente poderia considerar normal e um relacionamento que é literalmente definido como abusivo. Como advogada e como conciliadora e mediadora de muitos conflitos e coach de relacionamentos, eu já atendi e já presenciei separações e divórcios amigáveis e tranquilos, e outros muito conturbados. Num relacionamento dito amoroso normal. E aí o que pode acontecer são brigas, discussões, tentativas de um culpar e responsabilizar o outro pelo fracasso da relação e até tentativas de descontar a raiva e as frustrações um no outro. No entanto, na maioria dos casos, o casal, vamos dizer esse que a gente está aqui considerando normal, no fim, ambos conseguem encarar os fatos e resolver o que é necessário para cada um seguir a sua vida. Mesmo que demore, as pendências, com o tempo, elas são sim resolvidas. No momento dessa separação, várias questões, é lógico, que podem conturbar o processo, como, por exemplo, traição, as questões de divisão dos bens, as questões de guarda dos filhos. Mas o término, seja ele pacífico ou não, doloroso ou não, ele acaba acontecendo. E o que acontece nesse tipo de relação e nesse tipo de separação? Que nós podemos olhar e ver a diferença entre um relacionamento abusivo. É que a separação, cedo ou tarde, nela, cada um dos dois acaba se apropriando da consciência dos próprios atos e das consequências desses atos. Agora, a pergunta que nós podemos fazer: as pessoas confundem o que significa sair de um relacionamento normal com todo o significado e tudo que envolve sair de um relacionamento abusivo? Sim. E é esta confusão que torna ainda mais difícil para uma mulher encarar os fatos e tudo o que é necessário para sair de um relacionamento abusivo. Então, vamos olhar agora para isso juntas, para a separação nos relacionamentos abusivos. E se você é uma vítima desse tipo de relacionamento amoroso com abusadores, provavelmente ouve com muita frequência um outro tipo de frase que é: vá viver sua vida, vira a página, perdoa este cara, porque não vale a pena guardar mágoas. No entanto, as pessoas que nunca passaram pela experiência de um relacionamento abusivo, elas não compreendem e nem podem nem mesmo entender o que seja este tipo de relação amorosa. Muito menos elas podem captar o que se requer para colocar fim neste caos. Para a vítima que vive essa situação, estes conselhos jamais soam como conselhos, jamais significam ajuda. Na verdade, o que esse tipo de conselho significa para quem escuta, para quem está num relacionamento desse, o que significa é meramente um julgamento e até significa um insulto a essa pessoa. Separação de abusadores não é separação. Não é sequer um término, como se vê nos relacionamentos que acabam. O que ocorre, o que acontece no relacionamento abusivo é um corte abrupto, uma virada repentina nos acontecimentos. E é uma virada mesmo nos acontecimentos. E você vai entender isso aqui. E se você está num relacionamento como este, você vai tomar mais consciência do que te acontece, do que pode te acontecer quando você romper. E se você já passou por isso, você vai entender muito mais o que aconteceu com você. E se você vive ou acabou de sair desse inferno, você também sabe do que eu estou falando. E você vai se apropriar disso com muito mais leveza a partir de agora. E talvez parar de se culpar. O que na verdade você viu
ou vê acontecer no momento de sair de um relacionamento desse? É que o seu perfeito caso de amor do conto de fadas, que é isso que você percebeu ou se iludiu que esse relacionamento seria, ele se transforma no maior pesadelo de sua vida. E este pesadelo, ele é recheado de mentiras, falsidades, perda, até roubo do seu dinheiro, dos seus bens, da sua profissão e, ainda pior, da sua autoconfiança e da sua autoestima. Somados a isso, a difamação que ele faz questão de fazer do seu nome e da sua pessoa para todos à volta de vocês. E a intensidade dessa tortura psicológica que uma mulher passa ao sair desse relacionamento, deste vampirismo energético e emocional, é tão grande que você deve estar com a sensação de ter perdido um pedaço da sua alma. É essa sensação que tem uma pessoa quando desperta ou quando sai desse relacionamento. Seja provocado por ele, ou seja quando ela é que toma a iniciativa. Talvez pior ainda quando ela toma. Então, este término, igual ao que acontece nos relacionamentos comuns, ele jamais acontece. E é por essa simples razão. O abusador não tem a menor consciência dos seus atos, e muito menos das consequências deles. E não se responsabiliza por nada e nem tem a menor intenção de se responsabilizar. Ele não tem a menor intenção também de resolver qualquer pendência. Eu vou contar para vocês um caso de uma pessoa que eu atendi num coaching. Ela tinha se envolvido com um rapaz desde a sua adolescência, tinha sido o único relacionamento da sua vida. Ela ficou namorando com essa pessoa durante muitos anos até se casarem, e no casamento, este inferno se tornou pior. Ela nem se deu conta, porque ela não tinha nenhum outro parâmetro de relacionamento também. Ela só se deu conta no momento que saiu da relação, e todos os bens, carro, moto, estava no nome dele. Mas, infelizmente, todas as dívidas, prestações de financiamento tinham sido feitas, adivinha, no nome de quem? No nome dela. Então, ele fica com os bens e ela fica com todas as dívidas. Ela se vê profundamente arrasada e com muita dívida para pagar. Ela tem que se desdobrar entre o trabalho dela, que ela trabalhava o dia inteiro, e ainda à noite servindo como garçonete em eventos, casamentos e festas. E ainda, durante todo esse período, ela não sabia ainda como pagar tanta dívida, porque ia além do seu salário. Ela ainda tinha que arcar com todas as dívidas da casa que ela voltou a morar, que era uma pequena casa próximo à residência da mãe, que era inclusive dentro do lote da mãe. Isso facilitou para ela. E sofrendo por todas as consequências de traições, de uso de drogas, feitas por ele. E essa mulher, durante todo o processo, ela vai se descobrindo de fato, vai revendo toda a sua vida. E, finalmente, ela resolve, inclusive, fazer uma faculdade à noite. Eu, atendendo essa pessoa, comecei a pensar como ela vai dar conta. E, durante todo esse processo de reconstrução, ela foi capaz de olhar para si. E, finalmente, ela encontrou uma outra pessoa que a apoiou. Ela teve um período grande de se reconstruir, talvez mais de um ano. E aí, sim, ela se sentiu preparada para entrar num outro relacionamento. E hoje ela vive, sim, um relacionamento de sucesso. Conseguiu criar um outro negócio para ela, um negócio bem saudável, bem rentável, inclusive fora da cidade onde ela vivia. Ela foi morar, finalmente, numa praia, que era o sonho da vida dela. E ela comprou novamente uma outra moto, ela se reconstruiu totalmente. Mas o que ela passou durante esse término foi a consciência de tudo que foi feito durante a relação, que ela manteve e que ela permitiu que acontecesse, cair no colo dela para ser resolvido. Então, o que acontece de grande diferença nessas separações entre um relacionamento normal e um abusivo? A pessoa, que é o abusador, ela não toma consciência dos seus atos. E é claro que não, porque toda aquela circunstância beneficia a quem? A ela.
ela não quer se responsabilizar por nada. Se ela ficou com algum dinheiro seu, pouco ou muito, não importa, ela tem rapidamente todas as explicações e desculpas para se safar e não devolver. Ele distorce todas as histórias para se vitimar e culpar você. Pior ainda, ele ainda espalha por aí que ele é o prejudicado, mesmo te deixando de uma maneira descarada e impiedosa numa situação bem difícil. E isso ainda é muito, muito pior se foi você quem tomou a iniciativa de romper o relacionamento. Por quê? Porque é uma afronta para ele você o deixar. E ele vai querer que você sinta o peso dessa punição de ter agido tão mal de largar essa pessoa. E quando você é vítima de um relacionamento como este, ao escapar dessa prisão, você ainda leva o pesado fardo de se construir novamente, pedaço por pedaço, no seu interior e também no mundo exterior. A sua autoestima, seu amor próprio, autoconfiança, bem como sua vida social, seus antigos relacionamentos e suas finanças estão aí todas no seu colo. Como vítima, provavelmente você ainda tem diante de seus olhos todas aquelas lembranças daqueles momentos de romance, aqueles momentos felizes que você um dia acreditou e que te fizeram permanecer aí neste relacionamento ruim por tanto tempo. Mas todas essas lembranças estão muito misturadas com mentiras, traições, fingimentos, palavras distorcidas e tudo o que foi essa fantasia. São cenas tão contraditórias que desafiam qualquer mente inteligente e sadia, mas te fazem também se sentir tola, burra e idiota. Agora o que resta para você é trilhar um doloroso caminho de cura mental, de cura psicológica e emocional, de ajustes financeiros, de livrar-se de dívidas e também de cura em vários níveis, inclusive recuperar a sua autoestima, que com certeza levará quanto tempo, sabe lá Deus quanto, dependendo do tamanho do estrago que você viveu. E ainda é um processo que exige muito cuidado e muita atenção, porque o risco de retornar para esta relação ou de cair numa outra cilada de um relacionamento abusivo, de um outro relacionamento abusivo, ainda estão pairando por aí como nuvens cinzas. Algo que abala, inclusive, até a sua crença em qualquer outro relacionamento e, muito frequentemente, até sua crença em qualquer ser humano. Então, separar-se de um abusador não é separação. É um pesadelo que pode, inclusive, voltar a assombrar os seus sonhos quando menos você espera, quanto mais distraída você estiver. E agora eu quero te fazer uma outra pergunta. Diante de todo esse cenário tão difícil, por que é importante sair de um relacionamento abusivo? Na verdade, porque é essencial, por que é imprescindível? E veja bem, quando nós entramos em um relacionamento, o que nós estamos procurando? É felicidade, é apoio, é amor. E terminar um relacionamento talvez seja um dos maiores tabus da nossa sociedade. E é por isso que quando nós terminamos um relacionamento, seja ele normal ou não, parece haver uma sensação enorme de culpa muito forte, principalmente para nós mulheres. E essa reação, ela independe dos motivos que nos levaram a terminar este relacionamento, tendo sido ele destrutivo, abusivo ou não. Porém, terminar um relacionamento como este, um relacionamento que te causa tanto mal, um relacionamento que é tão abusivo para você e sua vida, ele é muito mais do que necessário. E eu gostaria de te levar a algumas reflexões. Lembre-se sempre de que você merece e de que você deve buscar o que é melhor para você. E que nenhum tipo de relacionamento ele deve ser torturante, deve machucar e muito menos adoecer você.
Eu quero te chamar a atenção para algo que eu ouço com muita frequência. E eu ouço de muitas mulheres, inclusive, em relacionamento abusivo, e até de mulheres que saíram deles. Elas tendem a ficarem fixas numa ideia de que todo relacionamento é difícil. Não só para mulheres que estão ou que estiveram em relacionamento abusivo, mas essa é uma ideia plantada na nossa mente, na mente das mulheres, de que todo relacionamento é difícil e de que você só precisa aprender a escolher os menos piores. O primeiro passo que você precisa, então, urgente, é abrir mão dessa crença que ela é moralista, ultrapassada, extremamente limitante da sua capacidade de encontrar um relacionamento que não seja difícil. Porque se você pensa que isso é verdade, adivinham que qualquer situação que você entrar vai te provar que isso é verdade. Isso torna você resignada e ainda conformada diante de qualquer dor que você encontrar no relacionamento. Então, se você vive uma vida de dores e de abusos, como é que você pode enxergar que existe outro caminho e como é que você vai poder viver plenamente sua própria liberdade, sua autoexpressão no mundo? Como que você pode, de fato, viver sendo quem você, inclusive, não é dentro deste relacionamento? Ideias como essas, elas só servem para manter e para perpetuar a cultura do abuso e em todas as suas formas, seja ele psíquico, emocional ou até físico. E se é isso que está impedindo você de ser você, se é essa cultura, se é esse pensamento, você nunca nem poderá dizer que tem uma vida, porque você não pode nem ser você. Desde o início deste relacionamento, devem existir regras. Você deve aprender a fazer e colocar essas regras. Regras que devem equilibrar tanto a convivência pacífica quanto amorosa e respeitosa. Então, é necessário que você abandone o medo de ser vista como sensível, como fresca, como uma pessoa inexperiente demais. E não exija de você sair dando desculpas por aí para tudo o que acontece, até que você perca o total controle da situação. E perder o controle da situação é que te permite também que você nunca seja você. É que vai causar isso. Perder sua liberdade e perder o seu poder de escolha. Então, não acredite jamais de forma cega que tudo o que acontece com você é natural em um relacionamento. E que é só uma questão de adaptação e de você se acostumar. E não pense que isso é algo muito incomum. A maioria das pessoas, a maioria das mulheres que continuam em relacionamento abusivo é porque acham que é assim mesmo, até descobrirem que não é, já se passou muito tempo, já se perdeu muito tempo da sua vida. Então, na dúvida, primeiro procure informação. E na dúvida, não hesite, saia. Quanto mais tempo você ficar aí, mais você se perde nessa teia e mais isso contribui para a sua própria morte. Morte do seu eu, morte da sua essência, morte, inclusive, do seu amor próprio. Se não houver risco de violência física, somente por esses riscos, já é muito necessário que você saia daí. Porque não adianta você ter, inclusive, o seu físico preservado, mas dentro de você não há o mínimo espaço para você ser quem você é e ter a vida que você sonha. Então, tome cuidado e fique muito atenta. Não vá aceitando tudo, não vá justificando tudo. Também não espere piorar por achar que está no começo, que a pessoa está num tempo de adaptação, ou que ela está com algum problema e que isso vai passar, e que você pode fazer a diferença na vida dele. Jamais tente bancar a salvadora. Ou não ache, ou não pense, não crie a crença de que você vai salvar esse cara. Num relacionamento desse tipo, se houver uma pessoa problemática, com certeza, na cabeça dele, essa pessoa é você. Então, os abusadores, eles não sentem nenhuma vergonha pelo comportamento deles.
Então, meu conselho é saia antes de você se afundar totalmente. Quando alguém parece querer ocupar muito espaço em sua vida também, ou você notar que o relacionamento está evoluindo rápido demais, para o seu próprio bem, dê um passo para trás, pise no freio. E se você perceber que é necessário, salte fora disso mais rápido, antes que fique mais complicado para você sair. Depois que você fica muito tempo, o drama com certeza é maior, os esforços para sair também. Mas se você já estiver vivendo essa relação há muito tempo e você quiser entender por que você foi parar dentro desse pesadelo, cabe aqui uma questão que é muito necessário você entrar nela, que é a sua responsabilidade. Você tem que considerar a sua responsabilidade. Você tem que refletir o que te levou a entrar e a ficar tanto tempo aí. E já que nós entramos neste aspecto da responsabilidade, vamos entender também qual é o maior benefício de você sair de um relacionamento abusivo. O maior benefício, o benefício crucial, é que você põe um ponto final em algo que é muito tóxico para você, em algo que está cada dia destruindo mais você. E esse é o único processo. Cair fora deste relacionamento é o único processo e é o único meio de você retomar sua vida. Você não tem vida aí dentro. Abrir mão disso que te faz mal é uma atitude mais do que necessária. Ela é crucial. É a única atitude que te permite abrir possibilidades às coisas que de fato te fazem bem e que você abriu mão totalmente delas para se manter aí, em nome de salvar algo que é impossível de salvar. Abrir mão de quem usa você como um objeto apenas utilitário. E ainda para piorar, faz você acreditar que isso é amor. Você precisa ter a coragem de abrir mão dessa pessoa que apenas trata você bem quando você acerta, mas quando isso não está presente, simplesmente te descarta. Antes que ele faça isso, esse descarte, você precisa ficar bastante atenta. E muitas vezes esse descarte não acontece de maneira literal. Ele te descarta ainda te mantendo aí dentro do relacionamento. E isso é extremamente destrutivo para você. Abrir mão de alguém que diz que te ama, mas nunca tem respeito. Pelo contrário, todo o tempo falta o respeito. Abrir mão de quem está tolhendo você e não deixando você exercer um direito básico que é dado por Deus, exercer seu livre-arbítrio. Abrir mão de um amor que significa somente sofrimento. Porque sua única realmente chance de felicidade é quando você abrir mão deste falso amor. Este que confunde felicidade com todo tipo de dor em você. Veja bem, você até pode sentir dor de amor, mas se a única coisa que você sente é sofrimento por amor, isso não é amor. Você só está se esquecendo em nome desse falso amor. Ninguém mata por amor. O maior benefício de você sair é ter você de volta, sua vida de volta. E não há uma forma de você ter isso dentro deste relacionamento. Então, sua única chance é sair dele. E neste momento, ouvindo tudo isso, você pode estar se perguntando, ok, mas eu comecei esse vídeo dizendo, eu não consigo sair deste relacionamento. E aí deve estar o tempo todo vindo a pergunta, e se eu não sair deste relacionamento abusivo, o que acontece? Veja bem, quando nós estamos apaixonados, terminar um relacionamento é algo em que nós não pensamos. Não passa pela cabeça de alguém. Mesmo diante de todo sofrimento, alguém apaixonado quer salvar este relacionamento. Alguém apaixonado só pensa
neste movimento de resolver todas as questões entre a sua felicidade e essa pessoa, resolver todas as questões que impedem vocês de atingirem essa felicidade. E principalmente também para essa mulher abusada, há um risco e um medo, né? Um medo que paira dela ficar sozinha. E esse medo é um dos piores que faz com que ela suporte as coisas mais difíceis dentro desse relacionamento, as coisas mais impensáveis, desde dor psicológica até o cúmulo de dor física. Já vi pessoas lesadas eternamente no seu físico, incapacitadas de andar, provocadas por essa questão. Então, achar que tudo vai se resolver na conversa é uma ilusão. É uma profunda ilusão. Em um relacionamento destrutivo, aliás, conversar é a maior das ilusões. E por que isso? Isso porque sempre serão feitas promessas por ele de que tudo vai melhorar e de que será diferente. E que tudo, inclusive, será melhor do que antes. E você, acreditando novamente, o que já é um mal muito grande para você, essa montanha-russa de acreditar e desacreditar, você volta para o relacionamento. Cada vez que você faz esse movimento, menos ainda você tem força. Isso, na verdade, é inclusive a estratégia dele para minar as suas forças. Porque ele te faz acreditar, você se enche de entusiasmo, e quando você está naquele ápice do entusiasmo, essa lua de mel que ele te dá, ele vem com a estratégia de te jogar lá embaixo. Este é um movimento perigoso. Mas acabar com um relacionamento destrutivo, é claro que não é fácil, pois nós pensamos que tudo que a pessoa faz é porque ela te ama. Ela te faz acreditar nisso. E este amor, ele é justificado pela forma difícil que a pessoa te trata. Então, em nome deste amor, em nome de todas as promessas, em nome das lembranças dos momentos felizes, em nome de ter estes momentos de novo, dessa grande esperança, você aguenta todo tipo de situação. E é aí que torna ainda mais difícil você sair disso. No entanto, esse relacionamento destrutivo, o que ele provoca no final, depois de você viver todos os momentos que são pequenos e curtos, ele provoca algo que é muito duradouro. E esse é o grande mal. Ele acaba com sua autoestima. E isso não dura pouco. Essa sensação de não ter autoestima nenhuma, amor próprio. Ele acaba com sua autoconfiança e demora muito você recuperá-la. Ele acaba com sua própria capacidade de tomar decisões. A sua insegurança é tal que pequenas decisões ficam muito difíceis para você tomar. Então, esses pequenos momentos, esses pequenos prazeres, essa grande esperança, o que te leva é uma consequência real de perdas que vão levar muito tempo para você recuperar. Então, em alguns casos, chega ao ponto de você questionar sua própria existência e de não achar que nem é importante, que você não é uma pessoa importante e nem merecedora de nenhum amor. E que esse amor, inclusive, na sua cabeça passa a ser até impossível. Somado a isso, quando você perde essa confiança em você mesma, por uma consequência natural, você também perde a sua confiança em qualquer outro tipo de ser humano. Então, o estrago em troca de pequenos momentos e dessa grande e falsa esperança é muito grande. Este é um grande benefício, é sair dessa situação viciante, mas também torturante. E um dos riscos e de sinais mais fortes que você precisa colocar presente para ele é o risco do abuso físico. E o abuso físico, ele é caracterizado não só por grandes agressões, mas qualquer tipo de agressão física. E é tristemente ainda visto este abuso físico comunicado para você e para os outros como um acidente, o que torna você ainda mais confusa. Então, minha amiga, tendo ou não tendo violência física, esse tipo de convivência diária
ele gera muitos estragos em você, de toda a natureza, psicológico, emocional, estrago social. Quantas mulheres perdem relacionamentos de amigos, ficam vistas na sua família como uma pessoa difícil de conviver, perde trabalho. Então, chegam até consequências, na verdade, irreparáveis. E você somente consegue medir o tamanho do benefício dessa saída, desse rompimento, após você ter escapado deste lugar. É onde você começa a perceber o tamanho também do estrago, que você precisa se afastar para ter essa visão. E aí você começa a perceber também o benefício que você vai ter. Depois de um longo processo de dor, de arrependimento, de culpar-se, de ter raiva até de si mesmo, é que você vê o benefício após ter escapado deste lugar e ter iniciado seu processo de cura. Agora, se você ainda não se deu conta de tudo isso, mesmo vendo este vídeo, se você ainda não se sente preparada para sair, para romper com essa tortura que você vive, você também não deve se culpar, você também não deve se sentir uma fraca, você não deve se anular, você não deve ainda se enfraquecer mais. E foi pensando nessas mulheres que sentem que não estão preparadas, que ainda não se sentem fortes o suficiente para dar este passo, é que em meu método eu também ensino o que uma mulher deve fazer para se blindar enquanto está ainda dentro desse relacionamento. O que ela deve fazer para se sentir forte e preparada para lidar com essa pessoa abusiva, com este homem abusivo e com toda a situação, até que ela se sinta forte e preparada para dar este passo muito importante que é sair do abuso. Agora, como esse tema, sair do relacionamento, aborda muitas questões, além de também ser um assunto difícil de lidar, eu dividi esse conteúdo em dois para que, de fato, esses dois vídeos e esse assunto possam fazer a diferença para você. E no próximo vídeo, eu vou falar de questões. Qual é o melhor momento para sair de um relacionamento abusivo? Eu também vou falar onde que eu vejo que as pessoas, que essas mulheres, mais estão errando ao tentar sair de um relacionamento abusivo. Também um outro assunto que eu quero trazer é como sair de um relacionamento abusivo, e aí eu vou te dar um passo a passo para que você possa fazer isso. E no final desse próximo vídeo, eu vou te trazer algumas palavras finais que podem fazer total diferença para que você tenha consciência de várias coisas que você está vivendo e às vezes nem enxerga, e também para te apoiar nessa jornada que é tão desafiadora. Então, esse vídeo já está gravado, e em algum lugar aqui você vai encontrar um link, né, um pequeno quadrado, alguma coisa que vai te indicar esse vídeo, uma setinha. Clique aí, que você também vai poder assistir esse vídeo. Um grande abraço